O Gustavo falou que o bizarro é que existia a maldição de Tutancâmon. Todo mundo que entrou no túmulo morreu. Assim, o túmulo foi aberto em 1912 ou 22 por aí, né? Então a chance de uma pessoa que era adulta na época já ter morrido é muito alta, né? A minha avó tem 100 anos hoje, ela nasceu em 1924. Então, todo mundo que entrou também, sei lá, no quarto de Napoleão quando ele era vivo morreu. Esse negócio da maldição de Tutancâmon é uma, na verdade, uma picaretagem de imprensa da época, que o que aconteceu foi que o cara que bancou a busca pela tumba, que foi o Lord Carnarvon, se eu não me engano, um inglês, ele vendeu os direitos exclusivos de publicação sobre o assunto para um jornal específico. E aí os outros jornais, estava acontecendo aquele negócio, os outros jornais sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas não tinham o que publicar, não tinham as informações. E aí eles começaram a inventar coisa que é essa maldição da tumba, né? Porque o próprio Lord Carnarvon morreu um pouco depois, e depois, sei lá, um tio do cunhado da esposa da segunda ex-mulher de alguém que entrou na tumba morreu, aí os caras iam pensando esses negócios e construindo essa narrativa da maldição de Tutancâmon, né? Mas isso é furadaça. O Isaac falou assim, mas existia um aviso de pragas para quem violasse a tumba? Existia da parte dos próprios egípcios, né? Esse hábito de saquear tumba, essa cultura do saque de tumba de múmia de faraó, de sacerdote, etc., isso é desde que existe o costume de sepultamento. Então os caras sepultavam um corpo cheio de ouro em volta, cheio de, sei lá, jarros de alabastro, coisas preciosíssimas. Então na época mesmo já havia esse receio de que gente fosse entrar lá para roubar essas coisas preciosas. E acontecia muito. Então isso é desde o tempo do Egito Antigo mesmo, os próprios egípcios, né, não o pessoal da família necessariamente do faraó, mas sei lá, gente que via uma oportunidade de enriquecimento naquilo, invadia essas tumbas. Então, os caras, quando iam sepultar um faraó, eles faziam, ou outras pessoas também, né, sacerdotes, membros principalmente da elite, eles faziam as tumbas com câmaras secretas, com uma série de proteções para o corpo, fazia vários e várias camadas, por exemplo, de sarcófago, né? Eles chamam de shrine em inglês, que seria algo como templo ou capela, mas acho que é uma tradução meio estranha. Não sei como é que isso é traduzido geralmente, mas são as caixas, né? Você tem o sarcófago propriamente, mas dentro dele, por fora dele, você tem como se fosse uma boneca russa, né? Que você vai colocando várias camadas vai protegendo aqui com várias camadas de coisa, enfim. Então eles faziam questão de proteger isso, inclusive magicamente. Então tinha essas formas de proteção arquitetônica e tinha as formas de proteção mágicas. Então tinha maldições, os ladrões de tumba, inclusive, quebravam o escrito da maldição para ver se reduzia a maldição, ou quebrava o nariz, os braços, as pernas das estátuas que representavam o morto para dar algum efeito também para que o morto não conseguisse andar, correr atrás dele ou respirar, sei lá, coisas desse tipo, né? Alguma tentativa de interagir com a essência morta, mas ainda ativa da pessoa enterrada. Enfim, então tinha uma série de técnicas, né, que os caras usavam para tentar evitar essa questão de roubo. Então isso é até meio curioso, né, assim, porque o pessoal fala muito de roubo de artefatos de um país contra o outro, mas dentro da própria realidade histórica do Egito Antigo, a quantidade de coisa que foi roubada, pilhada de dentro das sepulturas de faraós pelos próprios egípcios antigos é muito grande também, né? Muita coisa se perdeu nesse contexto. Inclusive a relevância da tumba de Tutancâmon é muito menos por quem foi Tutancâmon, que foi um faraó assim de pouca importância histórica, e muito mais no tempo dele, né? E muito mais porque foi a primeira tumba que foi encontrada intacta, sem ninguém ter violado, nem nenhum egípcio, nem nenhum europeu, nem nenhum francês ali do século XIX e coisas do tipo. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre os europeus que comiam carne de múmia, né? Desde o século XII até o século XVIII, basicamente. Comiam e tomavam, né, em diversas formas o corpo de múmias. Então, assim, o tesouro histórico funerário do Egito Antigo foi pilhado por milênios e milênios e milênios, né? Então a relevância de encontrar a tumba do Tutancâmon fechadinha, com tudo lá dentro, aparentemente, é que dá essa importância, né? O SD falou que geralmente a tradução é feita para santuário, mas é estranho, né? Porque santuário é uma palavra que eu costumo
ver sendo usada e usar para me referir, ou as pessoas se referirem a espaços mais amplos, sagrados, né? A gente está falando de caixinhas. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Eu estou falando disso aqui, ó. Tutankhamon, Tut-Ankh-Amon. É essa a composição do nome, né? Tut-Ankh-Amon. Tut é a imagem, Ankh é vida ou vitalidade, coisa do tipo, e Amon é o deus Amon, né? Então Tutankhamon é um dos vários nomes desse faraó, porque os caras tinham infinitos nomes, e significa a imagem viva, a manifestação viva de Amon, né? Tutankhamon é... Tomb. Vamos ver se eu acho a imagem que eu tô querendo mostrar aqui, porque você tem isso aqui, né? Que é o sarcófago dentro do qual tá a múmia e a máscara aqui. Isso aqui eu acho que é uma reprodução, né? E em volta disso aqui tinha uma infinidade de outras camadas. Então, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um esqueminha aqui. Aqui, ó, quando foi encontrada, isso aqui é uma foto real mesmo, de quando foi encontrada a tumba do Tutankhamon, você nem conseguia ver as paredes, porque você tem esse quartinho fechado, pequenininho, e dentro dele uma série de camadas desses shrines, né, desses santuários, sei lá como queira chamar isso aí, que estão em volta do sarcófago. Aí os caras foram quebrando, né, foram abrindo um a um, a um, a um, até achar finalmente... Aqui já é o quarto limpo, entre aspas, né, deixaram só a parte mais interior. Mas, quer ver, deixa eu ver se eu acho uma... Deixa eu ver se eu acho um... Tem uma imagenzinha aqui, ó. Aqui, essa aqui tá boa. Aqui, então você tem o faraó, você tem um sarcófago, acho que só de sarcófagos mesmo, com esse entalhamento, com a face dele, etc, eu acho que são uns 3. Pelo menos 2, mas eu acho que são 3. E aí, essa sala é bem mais apertada do que isso, né? E aí você tem dentro de um sarcófago desse outro, e outro, aí a múmia com a máscara. E por fora você tem essas várias camadas, né? Aqui, ó. O quarto, shrine, né? Shrine geralmente se traduz como capela, templo, santuário, mas não sei, é uma tradução meio estranha. Aqui os caras com roupa da onça pintada deles, né? Que eu não sei como é que chama, não sei se é o guepardo exatamente. E aqui é muito interessante. Isso aqui é a múmia do cara mesmo. Aí é uma sacanagem também, né? Olha só, o esforço que os caras fizeram para manter o corpo do faraó protegido, seguro, né, envolto em coisas maravilhosas, etc., para preservar uma imagem gloriosa, esplendorosa dele. E aí os caras tiram tudo isso e expõem o camarada, né, igual eu tô fazendo agora, perdão aí, Tuts, mas expõem o camarada e deixam ele lá, né? Ele tá ainda na tumba no Vale dos Seis, né, na KV62, né, na King Valley 62. Ele tá numa área lá, numa proteção, como proteção de vidro e tal. E tá lá peladinho, né? Colocaram um paninho, o pé dele tá para fora também. Dá uma sacanagem, né? Mas o cara também morreu há mais de 3.000 anos, né? Não sei qual que é exatamente quando que expira, né? O direito à dignidade humana. Mas aqui, ó. Isso aqui é um monte de coisa que encontraram também, que é muito interessante, né? Não sei, tem uma camarada... Ah, esse aqui é uma estátua, na verdade, de madeira. Eu achei que era um camaradinho escondido aqui. Ah, vocês não estão vendo, né? Aqui, ó, esse camaradinho aqui. Tal qual o ET Bilu espreitando na moita, né? Isso aqui, se eu não me engano, é uma estatuazinha de madeira dele, de quando ele era criança. Tem muita representação dele de quando ele era criança, porque ele assumiu como faraó com 9, por volta dos 9 anos, né, de idade, e morreu por volta dos 19, entre os 8 e 20, mais ou menos. Aí tem um trono de ouro, tem uns leitos, né, de ouro. Acho que isso aqui são tipo uns leitos. Tem vários vasos, tem uns mais chiques, uns baús aqui, né? Então encontraram muita coisa que, tipo assim, se essa tumba tivesse sido aberta, tivesse mais facilmente acessível, isso aqui tudo já estava espalhado por aí, né? Derretido, tinham feito moeda disso. Seja lá nos anos menos 1200 mesmo, ou depois, quando os franceses terminam de passar a régua ali, né? Os ingleses também. E aí depois que tiraram aquelas camadas, você consegue ver a ilustração toda bonitinha, né? Que são 4, na verdade, são quatro colunas, né? E 3 linhas de babuínos aqui que representam o tempo, né? As 12 horas do dia. Aqui ele na forma de faraó sendo recebido pelo Osíris, né? Enfim, é muito bonito. Tem um pedacinho da barca solar aqui com Deus Khepri, tá vendo? Acho que tá pequena aqui a imagem. Mas é muito denso, né, em simbolismo, em significado. Aqui tem o Khepri, que representa o sol nascente, né, o besouro rola-bosta, né, que é um nome meio vulgar para algo tão importante na cultura egípcia, mas é esse besouro, né, que carrega
Bom, como é que chama esse bicho de forma mais formal? Eu não sei. Eu conheço como rola bosta. Ele carrega aquelas bolas, né? Vai juntando aquelas bolas de terra e de excremento. E isso representa, né, o surgimento do Sol, né? E aí ele tá aqui na barca solar em alguma hora aqui da viagem no mundo dos mortos, né? Que são. O mundo dos mortos é uma espécie do contramundo dos vivos. Então você tem as 12 horas do dia no mundo dos vivos e as 12 horas da noite, né? São as 12 horas do mundo dos mortos, né? Então você tem até um livro relacionado a esse contexto funerário egípcio chamado Livro das 12 Horas, que ele representa hora a hora o que vai acontecendo nessa passagem, né? Do morto para a nova vida. Enfim, então tem uma série de coisas interessantes aqui, ó. Vocês veem que isso aqui estava escondido, tá vendo? Essas duas estátuas estavam na frente de uma parede, aí eles moveram isso aqui, quebraram a parede e encontraram uma câmara secreta. É muito interessante essa história da descoberta da tumba de Tutankhamon, né? Vale até eu fazer um vídeo depois, né? Aqui os caras, né? O Howard Carter e o Lord Carnarvon. Se eu não me engano, são os dois aqui, né? O escaravelho, eu não sei se o escaravelho é exatamente o rola bosta, né? O que vê esse cara jovem. Como é que chama? Aqui, inclusive, você joga no Google. Se você joga no Google, o primeiro resultado que aparece é rola bosta africano, o nome do bicho, né? Aqui. O rola bosta africano é um besouro rola bosta. Pô, sacanagem, né, velho? É isso mesmo? Mas aqui, ó, Scarabine é o nome da família. É bem mais chique, né? Mas eu acho que tem diferentes tipos, né? Não sei se todos os bichos chamados de escaravelhos rolam bosta dessa forma. Não sei se é um hábito de toda essa. Isso é o que? A família? Infraordem? É a família, né? É a família. É, parece que sim, né? Não sei se é uma específica ou se são todos. Mas enfim, é isso, rola bosta africano. Na minha cidade é conhecido como movimentador de dejetos. O pessoal aí é mais educado, né? E a Thaís Souza falou que vi recentemente seu vídeo da Hatshepsut, que é uma faraó, né? Ou um faraó mulher, porque o nome faraó é exclusivamente masculino no egípcio. Mas é uma figura muito interessante mesmo, né? Que foi praticamente perdida para a história. Mas foi uma figura politicamente muito importante. E ela diz aqui, que figura fantástica. Aqui você atribui o fato dela não ter sido tão conhecida e popular como a Cleópatra de Júlio César. Eu acho que você já matou na pergunta, né? A Cleópatra foi muito... A gente conhece muito a Cleópatra por causa da relação com a história do Império Romano. Como a gente tem uma ênfase muito maior na nossa formação em história no Ocidente, né, no Brasil. Tem gente que não vai dizer que o Brasil não é o Ocidente, mas de qualquer forma a matriz educacional nossa é principalmente francesa, europeia. A gente estuda muito o Império Romano, estuda muito figuras como César e muito pouco os faraós. Por mais que a gente veja alguma coisa de Egito Antigo na escola, a gente não entra na biografia de Ramsés II ou coisa do tipo, né? E são faraós meio genéricos. Mas a história de Júlio César, a história dos imperadores romanos tem muito mais uma elaboração, né? Imaginativa, enfim, muito mais espaço no livro didático, muito mais espaço no cinema. Então o fato de Cleópatra estar associada a Júlio César ajuda muito. E outra coisa, a gente sabe muito mais sobre Cleópatra do que sobre Hatshepsut, porque a Cleópatra está no finalzinho da história do Egito Antigo, né? Ela está no período ali, é a última faraó, basicamente, né? A última... Ela governava junto, se não me engano, é um irmão dela, um Ramsés 397, assim, tô brincando, mas é um Ramsés 12, talvez alguma coisa assim, o último Ramsés, provavelmente. E ela já é da família do... Ah, não, um Ptolomeu, perdão, viajei aqui, falei Ramsés. É um Ptolomeu oitavo, um negócio assim, né? É o último da dinastia dos Ptolomeus, que já é no período helenístico, período em que os gregos, né, tinham dominado ali o Egito. Então Ptolomeu I começa essa dinastia, e ele é um macedônico, era um general de Alexandre o Grande. Então a gente já está num tempo muito mais recente, em que a gente tem muito mais documentação escrita a esse respeito. Então os gregos... que a gente tem muita documentação em escrita grega, né, desse período, escreveram muito sobre, sei lá, Júlio César e Cleópatra, sobre a política no Egito no período dos Ptolomeus. Já nos tempos de Hatshepsut, os gregos não estavam escrevendo sobre isso, quem escreveram foram os próprios egípcios, e a maior parte do que a gente poderia ter de documentação egípcia se perdeu. Sobrou principalmente documentação funerária, porque são esses textos que estão em tumbas, que é muito mais fácil de você preservar, né? É muito mais fácil de perder um papiro, dele se desgastar, dele apodrecer, dele ser usado para outra finalidade,
do que você apagar a escrita de algo que está debaixo da terra, protegido, guardado às 7 chaves, né? Então a documentação egípcia de Egito Antigo que a gente conhece vem principalmente desse contexto de textos funerários. Então é uma questão de viés documental, né? Para além da questão do viés cultural também. O tema de hoje é Egito, por favor, diz que sim. O tema é sempre o mesmo, né? Que é nenhum ou todos. Então a gente está falando de Egito aqui porque alguém puxou o assunto lá, falando que tinha me visto na fila lá do Tutankhamon, e a gente entrou nesse assunto e não saiu mais. Isso, por isso o Livro dos Mortos é tão famoso, porque o Livro dos Mortos ele tem em parede e tem em papiro também, né? Tem em couro, a gente tem infinidade de volumes disso, porque ele foi produzido durante muito tempo, então muitos exemplares foram feitos em diversas superfícies, né, meios, e aí a gente conseguiu que vários desses sobrevivessem, né? Quer dizer, a gente conseguiu que sobrevivessem, não. O tempo, por um acaso, fez com que sobrevivesse e a gente conseguiu acesso a vários deles, né? O Tiago falou que o Egito, desde os tempos antigos, nunca teve sorte. Todo grande império invade ele. Houve algum império que ajudou eles a crescer? Não, o Egito Antigo foi soberano ali do mundo mediterrâneo. Não, assim, o Egito, nos tempos dos construtores de pirâmides e tal, era uma potência gigantesca, e depois também no período intermediário, nos vários períodos intermediários, né, antes do período helenístico, basicamente, antes do período persa, até os egípcios serem dominados pelos persas, eles eram um dos polos principais de poder ali no mundo da bacia do Mediterrâneo Oriental, né, que inclui as forças atuantes ali, eram principalmente os impérios mesopotâmicos, depende do tempo, pode ser a Babilônia, a Síria, e o Egito era o outro player, né, como se diz aí, principal ali. Os outros reinos é que eram mais acessórios. Então o Egito foi absolutamente imperialista, né, expansivo, poderoso, bélico, rico, durante a maior parte da sua história. Só depois, assim, principalmente do período persa para frente, é que ele vai começar inclusive os persas, né, são outro polo importante de poder, só que eles estão mais para dentro da Ásia, né? Mas o Egito era absolutamente poderoso, né? Na maior parte da sua história. Inclusive dominou a região de Canaã por um período de tempo, teve uma influência gigantesca cultural ali até a Síria, né, mais ao norte ainda de Israel. Então não olhe para eles como coitadinhos, não. Os caras, enquanto puderam, fizeram e aconteceram. Depois outro pessoal que pôde fazer e acontecer mais do que eles, acabou com os caras, mas a história, lamentavelmente, da humanidade é isso. É disputa de poder e são relações assimétricas. Um tá por cima, o outro tá por baixo. Mas os egípcios já tocaram o terror também nos gregos, né? Já tocaram o terror onde hoje está o Estado de Israel, que o Estado de Israel moderno já tocou o terror também no Egito, ali no Sinai e tal. Então, é história, né? O Tiago falou que será que a escrita egípcia seria uma descendente direta da arte rupestre das cavernas, já que eles são dos povos mais antigos e estão na África? Assim, a arte rupestre, ela tem um pouco de codificação, né, de símbolos, de qualquer língua, qualquer escrita, melhor dizendo, né? Qualquer escrita, que é uma forma de registrar uma língua, é simbólica. Então você depende de símbolos, são convencionais. Você tem uma forma que é o A, que eu olho para aquela forma, aquele formatinho, e pronuncio A. Uma coisa não tem nada a ver, né? A imagem acústica disso, a representação sonora dessa letra A, não tem nada a ver com a forma dela. Então são símbolos, são convenções baseadas em certas formas. Então a gente poderia dizer que desenhos em cavernas não estão tão longe do que é um alfabeto. Mas está longe, porque o alfabeto ele é muito mais sistematicamente codificado. O desenho em cavernas não necessariamente vai se repetir, ele é muito menos padronizado, mas tem, assim, uma relação. Mas, assim, nesse caso, os egípcios não têm... Você falou de egípcios, especificamente, os egípcios não... Isso que eu estou falando vale para qualquer povo que desenvolveu a escrita, né? A gente pode estar na Mesopotâmia, pode estar na China, vale da mesma forma. Inclusive, a hipótese... Tem uma hipótese, eu não sei quão sólido é isso, de que a nossa letra A mesmo, vem de uma cabeça de touro, que tem a ver com o Aleph hebraico, que era primeiro uma representação de um touro, aí isso foi usado para representar o Aleph hebraico, ou do proto, não hebraico necessariamente, né, mas proto-semítico, sei lá, alguma coisa desse tipo. O Glossonaut ia saber falar melhor sobre isso. Tem que trazer ele depois para falar sobre esses temas aqui, né?